Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Silvan Santos aqui. Vou mandar alguns áudios para os irmãos em caráter de despertamento. Trata-se de um amigo meu, pastor Manuel Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima, em São Raimundo das Mangabeiras. Esse pastor está tendo uma sequência de visões do arrebatamento. E ele, quando ele teve a primeira visão, ele me ligou, disse que não podia nem contar ainda, porque estava impactado pelo poder do Espírito Santo e ainda apavorado pelo que ele viu do arrebatamento. E ele teve mais visões em sequências, mas ele disse: pastor Silvan, quando eu me recompor, eu tiver estrutura, eu vou gravar um áudio explicando para você o que aconteceu. E quando ele gravou, me falou isso, ele só tinha tido a primeira visão. Isso foi no sábado, mas ele teve mais visões, inclusive a última visão que ele conta nos áudios, que vou mandar para vocês, já foi na segunda-feira. Amados, o que eu tenho pregado, o que eu tenho falado com a minha família, o que eu tenho ensinado por onde ando, está tornando-se realidade. O arrebatamento da igreja está tão próximo e muitos estão desapercebidos. Atenção, igreja, que eu sou pastor. É hora de despertarmos do sono. É hora de nos desligarmos da terra e nos ligarmos no céu. Eu vou mandar os áudios. Eu sei que nem todos têm tempo para ouvir, mas se não quiser ouvir de uma maneira, de uma vez só, demore um pouco mais e escolha um momento e escute esses áudios, porque é áudio de despertamento para aqueles que ainda sonham, que esperam o arrebatamento da igreja. Estou mandando para você e vou compartilhar com vários grupos, porque eu sei que esse testemunho é um pastor, não é um menino. Eu sei que ele não iria fazer isso simplesmente para querer ganhar ibope. Ele nem sabe que vou compartilhar. Ele está falando isso porque realmente foi revelado pelo Espírito Santo. Ouçam os áudios e tirem as suas conclusões. Mas orai e vigiai para que não percais a vossa coroa. Cuidado para que não sejamos encontrados dormindo quando ele voltar, o dono da igreja. A paz do Senhor, pastor. Depois de 3 dias que Deus me mostrou uma grande experiência da madrugada da segunda-feira, de 4 da manhã até as 5 da manhã, uma experiência única que até agora comoveu meu coração. Depois que eu estou aqui nessa igreja, Assembleia de Deus, Mangabeira, por 3 vezes, Deus me mostra o arrebatamento da igreja, por 3 vezes. Mas nessa segunda-feira da madrugada, Deus me tomou e me mostrou mais uma vez o arrebatamento da igreja. E eu vi a igreja de Mangabeira em peso. E todos viam uma bola de fogo que surgia do alto céus. Uma bola de fogo muito imensa. E aquela bola de fogo vinha na nossa direção, de toda a igreja de Mangabeira. E eu vi aquela bola de fogo e todos nós assustados e dizia: agora é o arrebatamento da igreja, não tem como. Aquela bola de fogo vinha na nossa direção, de repente aquela bola de fogo surgia no meio dela um homem, numa bata meia amarela. E esse homem, alguém dizia para mim: esse homem aí que vocês estão pensando que é Jesus, não é Jesus. Esse homem aí é o anjo da morte. E aquele homem numa bata, eu via ele passava pertinho de todos nós. E eu dizia para a igreja assim: olha, pensei que era o arrebatamento, mas não é. Aquele homem passava perto e sumia. De repente, pastor, os céus começavam um movimento muito grande. Eu via as estrelas raiando uma para a outra, cruzando uma com a outra. Eu via o céu mudando de cor. Uma hora estava escuro, outra hora estava claro. Tinha clarão como se estivesse relampeando muito. E naquele momento toda a igreja ficava em alvoroço. E nós ficava dizendo: agora dessa vez é o arrebatamento. E de repente, pastor, começou a ouvir um som do céu. Pastor, mais um som. Um som tão perturbador, tão agonizante, um som.
Um som que era notado e ninguém ficava mais sossegado e todos diziam: meu Deus, será de nós? Agora é o arrebatamento. Eu via sombras como formato de anjo, numa velocidade tão grande, e vinha de lá para cá na direção de todos nós dessa multidão, e passava por cima de nós. Na minha cabeça, naquele momento é que nós ia ser arrebatados, e todo aquele movimento passou por cima de nós. Depois, pastor, assim aproximadamente uns 30 segundos, 40 segundos, que aquele movimento, aquelas sombras imitando o anjo, aquele movimento de uma música tocando forte, aquele desespero, tudo aquilo quando passou, cessou, ficou calmo, uma calmaria. E eu comecei a olhar para um lado, para outro e vi o povo em pé. E de repente chegava um casal da igreja. E eu olhava para aquela mulher e disse: olha, eu não disse para você que você ia ficar. Jesus ia buscar a igreja e você ia ficar. Só por causa da sua teimosia, que você tem muito, e sua birra, que você é birrenta demais. Por isso que você ficou. De repente o marido dela chegava e eu dizia: tá vendo por que você ficou também? Porque você foi na birra da tua esposa. E naquela hora, aquele homem virou para mim e disse assim: não tem mais jeito, pastor. Jesus já levou a sua igreja e nós ficamos. E veio uma voz que dizia assim para mim: pois agora aguente, dá início a partir desse momento a grande tribulação. Eu saía dali, pastor, num desespero. Eu fui até numa igreja adventista. Na minha cabeça, que eles são diferentes, é um povo que não gosta de movimento. Eu disse: eu vou lá na igreja dos adventistas, porque lá eu sei que talvez eles possam ter sido arrebatados. Quando eu cheguei lá, eu vi a igreja adventista todinha. Dali eu não me conformo, eu disse: não, mas agora eu vou na casa das crianças, dos pais que têm recém-nascido, crianças. E para minha surpresa, pastor, quando eu cheguei na casa dos pais que tinha criança aqui da igreja, não tinha uma criança dentro das suas casas. E naquela hora vi a consciência dentro de mim: de fato aconteceu o arrebatamento da igreja. Dali, quando eu vi aquela cena toda, que eu tenho consciência que Jesus arrebatou a igreja, eu me virei para mim mesmo e disse: meu Deus, por que eu fiquei? Por que eu fiquei nesse arrebatamento? E eu me questionava, pastor, dizia para mim mesmo: meu Deus, se foi por causa do dízimo da igreja, mas eu investi o dízimo na igreja em construção, eu dei o meu melhor, ajudei as pessoas. Tu sabe do meu coração que eu trabalhei com o dízimo. De repente, eu falava se não foi o dízimo, alguma coisa dizia para mim que não era por causa do dízimo. De repente eu dizia: Senhor, se foi pela minha esposa, tu sabe que também fui fiel à minha esposa. Tu sabe que eu cuidei bem da minha esposa. Nós vivíamos harmonicamente dentro de casa. Não foi também, tenho certeza que não foi por causa da minha esposa. E de repente aparecia um ser e dizia para mim: não, você não ficou no arrebatamento. Eu estou te mostrando. E diga para a minha igreja que o meu povo está desapercebido na terra. Diga para eles que os políticos que se dizem defender a minha igreja com leis, diga para eles que é mentira do diabo. E falava o nome do diabo. O diabo está mentindo para a minha igreja. Satanás está tentando enganar a minha igreja, dizer que os políticos criam leis para defender a minha igreja e não defende a minha igreja. Agora sim, é eu que vou permitir que as leis sejam aprovadas para torturar todos aqueles que não deram crédito na minha palavra e não deram crédito nos anjos que eu coloquei para pregar a minha palavra. Não tem quem peça sobre os 4 cantos da terra. Todos que ficaram do arrebatamento serão agora punidos, serão martirizados de toda tortura, todas as leis duras que vão vir por aqueles que me desobedeceram. Todos aqueles que achavam
que estavam criando leis para defender a minha igreja, mas se esqueceram de mim. Pastor, eu acordei num choro. Chamei minha esposa e disse para ela esse sonho, 4 da manhã. E foi no dia que nós estávamos velando um velório de uma irmã. Daquela hora, me levantei e fui até o velório da irmã. Cheguei lá, tinha uma pessoa do lado de fora, que era o sogro dessa irmã. Não tinha ninguém no velório. E eu contei essa revelação para ele. Então foi isso que Deus me mostrou nesses 2 dias de madrugada. Hoje é quinta-feira. Na segunda-feira. Nós estamos com 3 dias que Deus me mostrou isso. E hoje eu tive a coragem de contar. Então, eu não tenho dúvida que exatamente isso que está acontecendo. O povo estão mentindo para si mesmo. Tudo que vai acontecer é Deus que vai permitir. Nós devemos estar pronto e preparado, porque Jesus, Ele vai voltar a qualquer momento. Disso eu não tenho dúvida. Vou lhe mandar um áudio que uma irmã, depois que eu contei hoje, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, para o congresso que nós temos no dia 23 e 24 desse mês. Vou lhe mandar o áudio que a irmã viu aqui também, que já estava orando a Deus para Deus confirmar isso. Parece que estava harmonicamente pelo Espírito de Deus. Um forte abraço, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus alcance você e que venha servir também de alerta para todos nós. Jesus está voltando, orai e vigiai para que nós não seja apanhado de surpresa. Deus abençoe. Pai do Senhor, pastora Clarice. Pastora, eu vou lhe contar algo que eu não tive coragem de contar, que Deus me mostrou há 2 meses atrás. Eu contei para Lucivan, minha irmã, contei também para a irmã Edna. Eu contei para ela esse sonho que eu tive. O Senhor me mostrou 3 homens que entraram dentro da minha casa, como se fosse a minha casa. 2 homens mais novos, como se fosse obreiro, e um senhor já de idade. Os 2 mais novos sentavam e o senhor não sentava. E esses 2 homens, um estava com 3 pães grandes, parecidos pães de ceia, nas pernas, e o outro estava com uma caneta e um bloco. E esse homem, eles falavam sobre a igreja, e eles falavam que tudo que a gente fizesse seria anotado. Ele estava anotando ali tudo que a gente fizesse. E quando falaram sobre a igreja de Mangabeira, perguntaram assim: e a igreja de Mangabeiras, como é que tá? Aí foi aonde eu via a igreja aqui como um canteiro, mostrou a igreja como um canteiro e as cebolas plantadas naquele canteiro. E as cebolas eram bem grossas, da grossura de um dedo. E no meio da cebola estava um pé de pimentão, cheio de pimentão, bem grande aqueles pimentão. E aí perguntava assim, um perguntava para o outro: e o pastor Manel? Aí falava: o pastor Manel simboliza esse pé de pimentão. Se arrancar ele, todo o canteiro será destruturado. E daí foi aonde o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou assim: por deixa ele aí. E o senhor estava calado, e nessa hora ele falou assim: o pastor Manel é o pastor do arrebatamento. Quando ele falou assim, o obreiro, como se fosse um obreiro que estava do lado do senhor, disse assim: a vinda do Senhor está tão perto, mas tão perto que vocês nem imaginam. E quando eu despertei desse sonho, eu fui e falei: Senhor, se verdadeiramente for uma visão, não for um sonho qualquer, for uma visão, que o Senhor mostre para o pastor Manel.
E eu saí daí maravilhada, porque tive a confirmação do Senhor, e eu chorei, eu filmei o que Ele falou, e verdadeiramente é o Espírito Santo que está despertando a igreja.